Piranga, Parintins, Novo Lindo, Humaitá. Só aqui você vai encontrar. Só aqui você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque amanhã a água tem vento e de sobra pra dar. E a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Pirapitinga, surubim, curimatã, piranha, bodó, pacu e araçá, tambaqui, matrixã, sardinha, pirarara, tucunaré e apapá. Só aqui você vai encontrar. Só aqui você vai encontrar. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Olá para você que está acompanhando a Rádio ZLZN, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você também que está acompanhando agora por meio das plataformas digitais. Muito obrigado pela sua audiência, mais um episódio do podcast Amazonas Incrível, o programa perfeito para você conhecer e se encantar com as belezas do Amazonas. Aqui quem está falando é o Jonathan Souza e hoje você vai viajar comigo. Hoje a gente está recebendo aqui o Ronisley da Silva. Ele é doutorando em Geografia na Universidade Federal do Amazonas, mestre em Geografia Física, especialista em Turismo e Desenvolvimento Local pela Universidade do Estado do Amazonas e muitas outras atribuições. Mas hoje ele vai falar aqui como secretário municipal de Planejamento, Agroindústria, Comércio e Turismo de Rio Preto da Eva. Seja muito bem-vindo, seu Ronisley. Muito bem, boa noite a todos, né? Satisfação estar aqui, Jonathan, nessa programação e poder fazer uma explanação sobre a atividade turística, não só turística, mas toda a atividade de desenvolvimento econômico de Rio Preto da Eva, os seus atrativos e as suas programações. Boa noite a todos. É isso aí. E aqui ao meu lado está dois empresários de peso, é o seu Raimundo Venança e o seu Sérgio Gomes. Eles são proprietários do Maloca Restaurante, fica ali no Bosque Clube, na Avenida Constantino Neri, um restaurante incrível e a gente vai falar muito sobre isso. Muito obrigado, seu Sérgio, por seu participar hoje aqui com a gente. Boa noite, telespectadores. É uma honra estar aqui na Rádio ZLZN para poder divulgar o nosso trabalho no Maloca. É isso mesmo. Tem também aqui o seu Raimundo Venança, ele que é empresário e ele vai falar muito sobre como é empreender aqui no Amazonas. Muito obrigado por aceitar o convite, seu Raimundo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para falar sobre o restaurante, o Maloca Restaurante. Olha só, então tá começando agora o podcast Amazonas Incrível. Hoje a gente não vai ter a participação especial do meu amigo Roger, né? Ele tá viajando, mas a gente vai conversando aqui com essas autoridades aqui do meu lado. Olha só, hoje é Dia da Mulher, eu queria desejar um dia especial, um abraço para todas as mulheres que acompanham o Amazonas Incrível e é claro que desenvolvem o turismo e a cultura aqui no estado do Amazonas. Vamos começar agora e a gente vai falar sobre Rio Preto da Eva, né? O seu Ronisley aqui é secretário de Turismo. Rony, antes de começar a nossa conversa, eu vou te perguntar uma coisa que a gente vem discutindo aqui ao longo dos podcasts, que é sobre o desenvolvimento do turismo no interior do estado. Inclusive, a gente falou várias vezes, o secretário Sérgio Litaif esteve aqui, e a gente chegou a conversar sobre como a pessoa, como um secretário,
pode administrar uma pasta de turismo, sendo que ele tem muitas outras, né? Eu falei aqui, você representa inúmeras pastas. Isso atrapalha ou não o trabalho de desenvolver o turismo no município? Muito bem. Que boa pergunta, porque abre precedente para a gente fazer uma explanação geral do que é a atividade do turismo. A atividade do turismo, ela não é simplesmente o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, né? Mas sim de uma forma sistêmica para o desenvolvimento da atividade local. E aí eu estou falando de uma forma geral, porque quando a gente percebe uma grande pandemia que teve em nível de mundo, né? A gente viu parar todas as atividades econômicas, inclusive o turismo. Então aí a gente já tira um elemento fundamental que é a saúde. Então saúde, segurança, infraestrutura, saneamento básico, educação, tudo está relacionado com a atividade do turismo. E quando a gente tem uma pasta de planejamento dentro da atividade da secretaria, né, que é o planejamento de agroindústria, comércio e turismo, ela é estratégica para planejar todas as atividades de desenvolvimento econômico, que elas estão interrelacionadas. Quando nós temos uma pasta específica, e eu sou turismólogo, né, eu poderia falar assim, não, tem que ter uma pasta específica só do turismo, para você ter um foco. Você acaba não tendo conexão com outras atividades, como o comércio, restaurantes, bares, lanchonetes, e aí você tem que comunicar com outra secretaria que toma parte do comércio, né? Então, quando a gente tem uma secretaria que ela está integrada com as outras atividades, é muito mais fácil você desenvolver isso pensando o turismo de forma sistêmica, e não o turismo como atividade em si, atividade econômica. Então, para nós, foi inclusive uma proposta na época para que pudéssemos relacionar todas as atividades, né? Eventos, a exemplo, né? Nós temos um calendário de eventos em Rio Preto da Eva com 17 eventos o ano todo. Aí tem os principais eventos, como a Feira da Laranja, aniversário da cidade, que foi relacionado com a Feira da Piscicultura, que foi uma estratégia de desenvolvimento econômico. Antes era chamado de festa, e a gente categorizou como feira, porque é na feira que gera o negócio, é na feira que promove o ordenamento da atividade de comércio junto com a atividade de turismo. Então isso para nós facilitou bastante. Vocês como empresário também veem, assim, tem que esse conjunto, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho da pasta da Secretaria, ele falou sobre a Secretaria de Planejamento, né? E trabalhar junto com os restaurantes, né? Não só restaurantes, como empresas, com meio de desenvolver não só o turismo, mas a cultura. Claro que aqui na capital funciona de uma forma diferente, né? Sim, aqui na capital funciona de uma forma diferente, porque nós temos a parte de turismo, e a parte de turismo está integrada com a receptividade que você dá aos turistas, o atendimento que você dá aos turistas e a população local nos ambientes que estão abertos. Entendi. Olha só, aqui o seu Raimundo, eu queria só destacar aqui um negócio muito legal. O senhor já teve inúmeras empresas, né, no ramo alimentício? Já, várias. Nós tivemos a peixaria Puraqué, a Pancaru, Zagaia e... Todas têm esse relacionamento assim com a culinária regional. Culinária regional. Trabalhei muitos anos no Tropical Hotel, trabalhei muitos anos no Tropical, Aeroporto Internacional. E hoje nós temos a peixaria Puraqué na Ponta Negra, a Zagaia, que é tudo da família, né, que é nossa. Então estou aí com, acho que quase 40 anos, né, nessa profissão. Você já pensaram? Mas tanto faz regional como também comidas internacionais, né, que você for precisar, a gente também sabe fazer, né. Você já pensaram em investir assim no interior do estado? Montar um restaurante no Rio Preto da Eva, restaurante onde as pessoas vão lá para conhecer a cidade, já aproveita, né, para seja uma parada, por exemplo. O secretário aqui incentivou, né? Por que não abrir também lá, né? Com certeza, né? Eu só queria acrescentar uma informação. Por exemplo, dentro da atividade do turismo, mais de 50% do gasto de um visitante, de um turista, é com alimentação, né? E é importante ter os restaurantes organizados, né?
principalmente com essa característica regional, para poder fazer a receptividade. Então, se a gente for fazer uma análise, você já levanta pela manhã comendo, né? E aí, quem tem a merenda, entre o café, né? Já vem o café, o almoço, o lanche, então, tira gosto. A pessoa, quando vai para um destino turístico, uma cidade turística, aí ele já vai reservando o seu recurso justamente em prol desses mais de 50% dos gastos com alimentação, né? Quando você empreende, você tem que aproveitar os locais. Nós abrimos com a intenção de oferecer café da manhã, o almoço e um jantar. Mas um jantar diferente, um jantar dançante, com atrações locais, para poder oferecer para o público que está visitando Manaus alguma coisa diferente. Existe essa procura, Rony, dos empresários daqui da capital para abrir uma filial ou abrir um espaço próprio lá em Rio Preto da Eva? Então, a gente está com um grande projeto, que é o projeto do Distrito Bioagroindustrial. Está dentro de uma matriz econômica do governo federal e do governo do estado. Esse Distrito Bioagroindustrial tem a previsão de instalação de 150 agroindústria, e dentro desse projeto maior está justamente áreas reservadas de expansão, que é para a atividade do turismo. Quando a gente pensa no Distrito Industrial de Manaus, é uma nova visão voltada para o processamento, ou seja, o Distrito Bioagroindustrial é pegar o pescado, lá vou dar um exemplo do tambaqui. O tambaqui entra pela porta de seleção e sai todo empacotado. Esse é o processo lá do Distrito Bioagroindustrial, que já está bem avançado, já está aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico, pela SUFRAMA, pelos conselhos. Está só precisando do aval agora do Senado, porque dentro de Rio Preto da Eva, 63% do território, das terras de Rio Preto da Eva, é área suframada. Ou seja, o mesmo incentivo que você tem dentro do Distrito Industrial de Manaus, tem em Rio Preto da Eva, né? E a gente tem recebido, por esse processo de instalação do Distrito Bioagroindustrial, diversas empresas de fora e diversas empresas aqui vizinhas, principalmente de Manaus. E uma das coisas que a gente tem elaborado, junto com o governo do estado, é uma estratégia de investidores, captação de investidores. E Rio Preto da Eva precisa bastante no sentido de meio de hospedagem, a parte de alimentos e bebidas, justamente pensando na receptividade desses empresários que estão chegando. E aí a gente tem empresários internacionais. Nós tivemos em São Paulo fechando uma parceria com a Câmara de Comércio da China com o Brasil, né, para poder captar investidores chineses que vão investir no Brasil, mas principalmente aqui na Amazônia, e aí Rio Preto da Eva proporciona essas vantagens porque tem uma planta de um novo modelo econômico, que é o Distrito Bioagroindustrial. E o outro aspecto, além do meio de hospedagem e alimentos e bebida, é o entretenimento, que são os parques, né? Então o distrito, a gente já está cadastrando as empresas para isso. A gente tem procurado, principalmente agora que baixou mais o aspecto da pandemia, a gente tem recebido vários empresários lá para retomar essa atividade com uma estratégia de retomada econômica, né? Entendi. Agora, isso é um projeto para o futuro, né? Hoje em dia, o município de Rio Preto da Eva, ele recebe o maior número de turistas por conta das empresas, das indústrias, ou é as pessoas que vão lá conhecer alguma cachoeira, algum balneário, por exemplo? Legal. A gente tem uma visitação espontânea, que a gente chama. Ou seja, no final de semana. No final de semana, e principalmente nos finais de meses ou de quinzena, a gente recebe a turma toda daqui do distrito, que vão para lá. A maioria são industriários, que vão para lá nos finais de semana. E a gente recebe nos finais de meses, principalmente, cerca de 240 ônibus. Um total, assim, uma pesquisa que nós fizemos, um levantamento de 20 mil pessoas
A gente tem um município de 34 mil habitantes. A gente recebe no final do mês, nos finais de semana, né, em torno de 20 mil visitantes. Por que visitante? O perfil do nosso visitante, ele é bate e volta, né? Então, ele vai no sábado e retorna no sábado. Ele vai no domingo e retorna no domingo. Por quê? Porque a gente precisa, nesse momento agora, ordenar os meios de hospedagem, né? Os entretenimentos, porque você vai e precisa ordenar os roteiros. E a gente trabalha no turismo, não é só o entretenimento lá do visitante, do turista, mas você visa a atividade econômica, ou seja, se ele vai fazer uma trilha, certamente ele vai sentir sede. E quando ele retorna dessa trilha, ele quer tomar água, quer tomar um suco, um refrigerante. Então, a atividade tem que ser muito bem ordenada e planejada. E aí, o nosso público é esse. Então, hoje, Rio Preto da Eva é conhecido como a terra da laranja, mas também agora com a terra dos balneários. Quando foi asfaltado as duas vias que nós chamamos de Baixo Rio e Alto Rio, se multiplicou o número de balneários. Então, a gente recebia por balneário 5 carros. Quando abriu as estradas, né, que foram todas asfaltadas, que aí entra o outro aspecto quando a gente fala que o turismo ele é sistêmico. Explodiu o número de visitantes, né? Isso triplicou aí, ou muito mais, e aí começou a se instalar os balneários. Então não tem só o balneário lá na frente, quando o pessoal passa na frente, né, dali do Rio Preto. Nós temos 14 balneários estruturados, cada um característico para um tipo de visitante. Se eu quero levar minha família, eu tenho um tipo de balneário que tem lá um meio de hospedagem adequado, que tem um estacionamento, né? Se eu quero levar só os jovens, então tem balneários para todo o público, enfim, né, para receber dentro de Rio Preto da Eva. Então a maioria das pessoas passam na frente ali do Rio Preto, eu acho que é só o Cristo, a Igreja de Cavaco, o balneário principal, mas não. A gente tem muito mais coisas, cachoeiras, né, no Procópio. Todo mundo pensa que só tem cachoeira em Presidente Figueiredo. Rio Preto da Eva tem cachoeiras maravilhosas, com asfalto que você desce do ônibus e já pode enxergar as cachoeiras, né? E por isso que a gente elaborou um folder informativo para poder disseminar, divulgar isso daí, para que possa atrair mais visitantes para Rio Preto da Eva. Olha só, muito legal. Vou fazer uma pergunta aqui para o seu Sérgio e para o seu Raimundo, aí depois tu responde também se é assim no município de Rio Preto da Eva. Eu queria saber de vocês como empresários, qual é a grande dificuldade para investir aqui no Amazonas, principalmente aqui na capital, no setor alimentício, né? Um restaurante, temática dele, como é que é feito todo esse processo? Bom, investir. Pedir só que vocês aproximem um pouquinho mais da mesa aí. Investir não é difícil. O difícil é manter o investimento. Se você investir errado, não tiver gestão, você vai fazer um voo de galinha. Cai e desce. É o que a maioria dos empresários fazem. Então você tem que ter gestão, você tem que ter gestão de RH, gestão de atendimento, gestão do bar e da cozinha. Você tem um bom garçom, não vai acontecer nada, porque se a cerveja for quente, o garçom vai ser péssimo. A culpa é do garçom. Pior que tem muita gente que reclama, né, do atendimento aqui no estado. Se a cerveja for gelada, a comida vai boa, o cara não quer nem ver o garçom. A realidade é essa. Se ele tiver um pouquinho de prospecção, ele vai atender bem o cliente. Agora, o que nós estamos planejando é que a gestão exista em todos os aspectos para que o cliente seja atendido. É na cozinha e no bar. Não adianta você formar um bom garçom e a comida for ruim e a bebida for ruim, for quente. Você vai para o bar e você não pode vender alimentação. Você tem que vender alegria, você tem que vender bem-estar. A gente não vende comida, a gente vende bem-estar. As pessoas gostam de ficar no local. Acho que vem aquela coisa, né? Muita gente vende o almoço, vende a janta, né? O certo mesmo para o empresário, para o dono de um restaurante, é vender a experiência, né? É vender a experiência de... Não, eu digo assim, a experiência especial de comer um peixe ali, um tambaqui preparado de maneira única, entendeu?
Você tem que vender, é o slogan que nós fizemos, comer, beber e dançar. É alegria. Você não vende comida. É porque aí tem a questão do ambiente também, né? O ambiente, o atendimento, são vários fatores que vai encantar, que a gente chama, no turismo a gente usa esse termo, encantar o visitante, encantar o turista ali, para que ele possa fazer o marketing do empreendimento. Então eu não preciso estar investindo em marketing se está tudo ordenado, o RH, a logística, o atendimento, o ambiente. O marketing por si só já é dos clientes, que já sai dali satisfeito e com certeza eu vou lá comer sozinho, mas se o ambiente for aprazível, eu vou lá dançar no ambiente dele, gostei da música, porque tem isso também. Qual é o perfil do meu público, né? Qual é o perfil? Qual é a idade média que o meu restaurante está atraindo? Em cima disso daí, eu tracei um perfil dos meus clientes e eu vou colocar uma música equivalente à idade dos meus clientes. Levar ele a dançar, qual é o tipo de música que eu vou levar? Então, ele sai dali, se ele foi sozinho, ele já sai assim, opa, vou trazer minha família toda para cá. Então, acaba o cliente mesmo fazendo o marketing. O que acontece? A maioria dos empreendimentos pensa justamente na venda da comida. Né? Eu vou faturar com a venda da comida, mas não é só isso. Se você vai vender, ela se torna até mecanizada, a alimentação. Com o tempo, ela perde até o sabor, porque o seu interesse específico foi só na alimentação e não no contexto de uma forma geral, que é o encantamento do visitante ou do turista. Rony, a gente recebeu aqui o secretário da Amazonas Tour, o Sérgio Litaif, e a gente discutiu bastante sobre o turismo no interior, porque tem muitas cidades que têm atrações incríveis que são pouco visitadas, né? A gente fala muito sobre Novo Airão, a gente fala de Figueiredo, mas tem outras cidades como Apuí, tem outras cidades que têm ali o seu, eu posso dizer, sua personalidade própria envolvendo o turismo. O que acontece muito, que o Sérgio chegou a falar, é que às vezes a cidade não está pronta para receber o turista, que é uma adequação cultural, né? Tem cidade que as pessoas começam a trabalhar 9 horas da manhã, fecham para o almoço, meio-dia, entendeu? Então, como é que é feito esse trabalho no município de Rio Preto da Eva? Porque ali é uma cidade, querendo ou não, uma cidade turística, né? Faz parte da região metropolitana aqui da capital. Então, recebe inúmeras pessoas, não só no fim de semana, mas também todos os dias, né? Então, como é que é feito esse preparo culturalmente ali na cidade? Boa pergunta também. O que eu acho interessante, a gente faz parte de um contexto amazônico. Cada calha de rio e cada município tem uma peculiaridade. Aqui mesmo, na região metropolitana, se eu for para Iranduba, ele tem uma característica. Se eu for para Novo Airão, tem outra característica. Manacapuru, Presidente Figueiredo. Cada município tem uma característica específica, atrativa para determinado público específico. E isso que é interessante, porque você vai cativar o seu público de acordo com o perfil. E é em cima disso que você vai montar as estratégias. Então, eu posso... Outro aspecto que nós entendemos, e a maioria das pessoas não entendem, talvez, é saber quem são os turistas. Se eu saio de Rio Preto da Eva e venho para Manaus, venho consumir bens e serviços, ou seja, daqui a pouco eu vou jantar, daqui a pouco eu vou para o hotel, já estou consumindo bens e serviços. Eu sou um turista visitante. Então, o Apuí, quando eu faço um torneio de futebol, é um evento de atração onde as pessoas vão consumir bens e serviços. E aí nós chamamos de turismo doméstico. Então, eu não preciso ter um turismo internacional para fazer movimentar a cadeia turística. E a gente costuma dizer na sala de aula, né, que a casa só é boa para os outros quando a casa é boa para mim. Se a casa for boa para mim, aí começa a vir os visitantes que são meus parentes. No final de semana ele achou bonita a minha casa, porque tem um redário, porque tem uma churrasqueira, e aí já começa a vir os primos, já começa a se aproximar os tios, e a maioria dos empreendimentos que começam com restaurantes, com balneário, você vai pegar o histórico, começa assim.
Aí um dia ele diz assim, por que tu não abre para a atividade do turismo? Então, o município, qualquer cidade, ela só é boa para o visitante quando ela é boa para quem mora nela. Se é atrativo para quem mora nela, começa a se abrir as portas para quem é de fora. E aí, quando abre as portas para quem é de fora, vou dar um exemplo de novo do parente. O parente, quando vai para sua casa, ele se sente bem durante uma semana. Depois quebrou o encantamento. Depois começa as brigas, né? Depois quebrou o encantamento. Então, a gente fala que esse encantamento tem que ser durante um período de uma semana, né? E aí a gente tem que ordenar as atividades, os serviços e infraestrutura para receber esses parentes de fora, vamos colocar assim, que são os visitantes e os turistas, naquele momento de encantamento. Muito legal. Tem um número de quantas pessoas visitam a cidade no período da festa ali da Laranja? Hoje, Feira da Laranja, né? Feira da Laranja. Muito bem, nós tivemos agora, quando baixou aquele período da pandemia que a gente achava que ia acabar, acabou a pandemia, vamos lá colocar que o pessoal estava sufocado, né? Primeiro, os comerciantes todos, que a gente pediu para eles dar um tempo, segura aí, não abre agora. Vai chegar um momento que a gente vai fazer uma estratégia de marketing, vamos colocar todo mundo. E foi dessa forma que nós conseguimos ordenar, segurar Rio Preto da Eva no período da pandemia, pedindo paciência para eles e ajuda de todos os empresários. E aí, quando baixou um pouquinho, lançamos o primeiro evento pós-pandemia, vamos colocar assim. Nós tivemos mais de 100 mil pessoas andando em Rio Preto da Eva. Os restaurantes não tinham mais comida. 100 mil pessoas, dessas 100 mil, conta com aquelas mais de 30 mil pessoas que moram já na cidade ou soma tudo? Soma tudo. Entendi. Soma tudo. Então, mesmo que a gente estivesse reunido com todos os comércios, e eu afirmo, dentro de Rio Preto da Eva, quando tem um evento, nós conseguimos movimentar mais de 51 segmentos da atividade econômica, que vai do cabeleireiro, que vai da manicure. Dificilmente uma mulher vai para uma festa e não vai fazer a unha, ou o cabelo, ou o cara que vai lá, vou comprar um tênis novo que é para mim dançar o forró lá. Então acaba movimentando segmentos que muitos deles dizem assim, pai, eu sou contra o evento lá. Mas aí no final do evento ele está com o bolso cheio. É o investimento municipal que vem dobrado, né, para a população da cidade. Você falou o termo correto. A maioria das pessoas diz assim, vão gastar 300 mil numa atração nacional. Não, nós vamos investir 300 mil porque nós vamos ganhar mais de... Quantos milhões aí nós vamos ganhar movimentando o comércio? Então o evento, ele sacode, dá uma dinâmica pro comércio local. Eu saí depois do evento, 10 horas, começou o evento 3 horas da tarde. Hein? Eu saí 10 horas da noite para tentar conseguir um lanche. Não consegui achar nada. Lanche, refrigerante, foi vendido tudo. E o pessoal, para ganhar muito mais velocidade no atendimento, era pão com ovo. E era rápido. Corta, que já tinha fila aqui. E saiu tudo, né? Saiu tudo. Todo o comércio legal. Todo foi movimentado. Né? Isso é muito legal. Você que está entrando agora, a gente está ao vivo aqui na Rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. Hoje é o podcast Amazonas Incrível. A gente está falando sobre o Amazonas, um dos estados mais lindos, mais maravilhosos do país. Hoje eu estou recebendo aqui o secretário de Turismo do município de Rio Preto da Eva e também 2 empresários de peso aqui, o seu Sérgio e o seu Raimundo. Seu Raimundo, o senhor pode falar um pouquinho para as pessoas a sua experiência aí no ramo empresarial, porque o senhor já teve inúmeras empresas que foram, inclusive, empresas que as pessoas paravam fim de semana, virava uma marca, né? Aquele restaurante que fica ali na Ponta Negra, desculpa, eu esqueci o nome. Pancaru, né? As pessoas já viravam uma marca. Do domingo assim, não, a gente tem que almoçar lá. Pancaru. Não é isso? Como é que é para o senhor como empresário? Olha só, digamos assim, o nosso lado empresarial de alimentação, né? Ela é muito boa. É uma conquista da gente, dos clientes, que a gente conquista nesse tempo todo de serviço. Então, eu sempre falo que nossos clientes, eles estão conquistados, né? Quando eles vão para o restaurante,
eles vão com uma alegria tão grande e você tem que fazer eles saírem mais contentes do que quando chegaram, né? Então, isso é o importante do restaurante. Então, esse meu tempo de serviço sempre foi muito gratificante para mim. Sou muito feliz por tudo isso. E estamos agora com a Maloca Restaurante, que esse é um novo desafio. O senhor falou em felicidade, são momentos, né, que são criados ali. São momentos que são criados em cada um. Uma reunião entre pai e filho, um pedido de casamento. E o que você conhece de clientes maravilhosos, que passa a ser teus amigos para sempre, são os nossos clientes. E é uma parceria que você faz, entendeu? Então é muito bom você ter essa parceria, esses bons clientes. E tenho certeza que agora estamos conseguindo mais novos clientes para Maloca Restaurante. Senhor Sérgio, o senhor pode falar um pouco mais sobre o Maloca Restaurante, como é que funciona, onde é que fica, o pessoal que está acompanhando aí, amanhã já pode almoçar lá. O Maloca fica dentro do Bosque Clube, do lado do... Vou fazer até uma propaganda pro meu amigo Jean aqui, ao lado do Rancho Búfalo. E a gente entende que nós temos um lugar com estacionamento, com segurança, e que vai proporcionar ao visitante do local total segurança na sua chegada. Então, ele fica dentro do Bosque Clube e estamos atendendo, por enquanto, só no almoço. É nossa ideia estender café da manhã a partir de abril e a partir de maio funcionar à noite para o jantar. E bem localizado também, né? Ali... Na Constantino Neri, né? Que é a parte central da cidade, né? Bem no meio da cidade. Bom, tem gente até me taxou de louco por investir uma grana agora no ramo da alimentação. Mas nós já vivemos, e eu tenho acompanhado algumas pesquisas, que o momento agora é o certo. Saíram no Brasil mais de 15 mil empresas de alimentação do mercado. Outras que sobraram estão no déficit financeiro, não tem capital de giro, e fica mais difícil você começar uma empresa já com esse déficit de capital. Então, como nós começamos agora, nós estamos começando novo, tem 1 mês e meio que nós abrimos, e nós estamos com a proposta de não vender alimentação, vender alegria, entretenimento e o principal. Você chega no Bosque Clube, muitos clientes falam que não estão na cidade. É a natureza. Vender o contato com a natureza que todo mundo hoje está querendo. É isso mesmo, olha só, vou até pegar essa sua deixa. A gente já recebeu aqui vários especialistas em turismo, pessoas que trabalham no ramo. E o que a gente sempre fala é que o Amazonas, ele tem um tipo de turista específico, que é aquela pessoa que vem para se conectar com a natureza, né? Então, Rony, como é que é essa relação em Rio Preto da Eva? Inclusive, o Sérgio falou sobre segurança. Como é que é trabalhado lá no município a relação da natureza e a segurança lá, né? Muito bem. Dentro dos espaços, aí a gente tem 2 espaços turísticos. O espaço que ele tem um ordenamento público e o espaço que tem um ordenamento privado, né? Dentro do espaço de ordenamento público, a gente tem a guarda municipal, tem os guarda-vidas. Teve um período que todo mundo ia para Presidente Figueiredo. E aí depois, quando abriu o balneário municipal de Rio Preto da Eva, tomaram 2 destinos, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. E depois a gente teve outro momento quando saiu a ponte, que aí foi Iranduba, a estrada de Iranduba, de uma forma geral. Nós tivemos várias ocorrências, né, com visitantes. Ainda temos, de vez em quando, por displicência mesmo ali dos pais, deixa a criança sozinha ali, você orienta, você tem que colocar o colete salva-vida, é obrigatório para andar na boia, o colete salva-vida. Ele olha um descuido, tira o colete, né? Talvez dá mais adrenalina, e isso vai ocasionar incidentes ou acidentes, né, principalmente com criança. A gente tem poucas ocorrências assim com pessoas adultas, mais com criança. Então, quando você apresenta um espaço seguro, ele consegue atrair muito mais visitantes, né, para visitação. Isso ocorre em todas as situações, né?
Teve um período que todo o trade turístico foi capacitado em sistema de gestão de segurança, que a gente nem discutia nada disso, ou seja, o camarada foi fazer um rapel lá em Minas Gerais, filmado ao vivo, e de repente o mosquetão dele destravou e ele passou direto. E aí foi um caos, assim, foi um pânico para todos os segmentos, principalmente turismo de aventura, que na época. Então, o sistema de gestão de segurança foi instalado em vários hotéis, várias operadoras, prestadores de serviço dentro dessa dinâmica. E aí, quando o empresário fala de um ambiente que está seguro para hoje, no ato de insegurança na qual a gente está vivendo, eu vou preferir ir lá para o restaurante que está num ambiente mais seguro. Eu vou preferir ir para um balneário que está mais seguro, que tem os itens de segurança, que tem a boia, que tem um guarda-vida à disposição, que tem um sistema integrado de segurança, né? E isso acaba atraindo muito mais, dando aquela sensação total de segurança ali. A gente fala sensação porque não depende só do sistema de segurança, você pode fazer o planejamento que for, mas se o cidadão for imprudente, certamente vai incorrer em algum ato de incidente ali, né? Rony, tem um negócio muito importante. A gente foi conhecer, galera aqui do Amazonas Incrível, foi visitar o Eco Flores, que é o único lugar que tem o turismo de aventura aqui no Amazonas, né? É um lugar específico para isso, né? Tem trilha, tem ali a tirolesa, tem outros detalhes. Como é que o empresário, não eu estou dizendo assim, nesse ramo específico, mas como é que o empresário ele tem a abertura no município para poder investir? Porque muitas das vezes eu acho que falta um pouco da cidade, né? Querer que o cara vá lá e invista, e também tem um contraponto, né? O cara, por que ele vai investir lá? Muito bem. No Rio Preto da Eva, a gente tem algumas vantagens em relação aos outros municípios. Por quê? Inclusive agora está aberto pela SUFRAMA um edital de chamamento para 156 lotes da área da SUFRAMA, né? De 2.500 hectares, para turismo, para parte de atividades minerais, para agropecuária e para a agroindústria. Está aberto aí o edital, e esse edital vai ficar aberto durante 4 meses aí. Então, 63% do município de Rio Preto da Eva é a área da SUFRAMA. Você recebe os 3 incentivos, municipal, estadual e federal, para se instalar. Então, esse é um dos grandes motivos. As outras áreas que nós temos é do Exército, onde está o Centro de Treinamento de Guerra na Selva. Uma das bases fica no Rio Preto da Eva, né? Margeando pelo lado direito do Rio Preto até o próximo do Rio Amazonas. E 2 assentamentos agrários do INCRA. Então, essas vantagens, hoje, tem feito, principalmente esse ano, antes da pandemia, estava uma velocidade muito grande dos empresários procurando, veio a pandemia, deu uma travada para todos nós, né? E agora a gente retoma de novo com esse aspecto. A minha secretaria, particularmente, que é de Planejamento, Agroindústria, Comércio e Turismo, é responsável por isso. Nós tivemos uma viagem agora recente, está com uns 15 dias mais ou menos, estivemos em São Paulo, conversando com os empresários justamente para que eles possam investir no Amazonas, e principalmente em Rio Preto da Eva. Nós temos em projeto como corredor, não sei se os senhores sabem, o corredor de desenvolvimento econômico da M010, né? Por isso que está no processo de revitalização e modernização da M010, que tem sido um gargalo, porque a maioria dos transportes, né, passa pela M010. E esse ano a gente teve um ano atípico também, tanto da pandemia como do período da chuva. Nós não tivemos quase sol e atrapalhou muitas obras aí. Então, devido a esses fatores de vantagem, hoje Rio Preto da Eva se destaca um pouquinho mais, porque tem as mesmas vantagens que tem Manaus. Eu gasto de Rio Preto da Eva até a cidade de Manaus 45 minutos, ou seja, virou um bairro.
E com a M010 toda pronta, isso vai encurtar um pouquinho mais quem corre mais, né? Quem tem um carro bom corre Rony, mais. a gente tá acabando nosso tempo, mas eu quero tirar uma curiosidade que todo mundo perguntou quando a gente anunciou que você vinha aqui, quer saber por que Rio Preto da Eva tem um Cristo Redentor. Muito bem. Na verdade, o Cristo Redentor ele foi projetado quando o atual prefeito foi em Minas Gerais, foi em outros lugares onde tinha um destino turístico voltado para o turismo rural, o agroturismo. E ele percebeu que a maioria das cidades... Isso foi em que ano? Isso foi em 2005. 2005. E aí ele percebeu que a maioria das cidades tinha um Cristo Redentor numa parte mais alta. E era o atrativo principal. Em 2007, ele resolveu implantar no Rio Preto da Eva, mas seria o São Pedro. São Pedro que é o padroeiro da cidade. Mas só que causou... O construtor confundiu o santo. Não, causou um desconforto. Porque, então todo mundo é católico? Putz. E aí vieram os evangélicos. Então vamos colocar o Cristo que é neutro. Que abrange todo mundo. Abrange todo mundo. E aí foi estrategicamente colocado na área de platô, que é onde está o Cristo lá, tem 15 metros de altura, né? E durante a noite recebe bastante visitante lá, turista. Era isso que eu ia falar, porque eu visitei o município de Rio Preto da Eva no ano passado. Eu passei pouco tempo lá, só dei uma passadinha na cidade. Mas eu percebi que ali na área que fica o Cristo Redentor é uma espécie de praça, né? Inclusive tem vários pontos, né, para alugar. Eu queria saber, por que as pessoas não investem ali? Tem uma movimentação mais baixa? Porque as pessoas... Tem algum tipo de parâmetro para as pessoas não investirem ali? Porque eram vários pontos, né, que estão para alugar. Não sei se já alugaram. Lá o ambiente apropriado é à noite. Você passou durante o dia. Eu passei durante o dia as pizzarias estão fechadas. Durante a noite está lotada, porque principalmente no final de semana, sexta-feira, tem um coreto bem na frente, onde tem atração local, né? Então a coordenação de cultura leva toda a equipe para lá para fazer sexta, sábado e domingo, um atrativo lá. Então é lotado durante a noite, o ambiente lá é projetado para a noite. Mas ele está sendo reprojetado junto com o balneário hoje que é municipal, ele está projetado para ser um grande parque aquático, né? Um parque temático aquático. E do Cristo para esse balneário, um teleférico. Isso tudo está em Olha só, projeto. Que legal. E do Cristo para a Igreja de Cavaco, que a estrada passa no meio, são um platô e a estrada passa no meio. Tem uma ponte conectando os dois. Então a Igreja de Cavaco vai ser um núcleo turístico ali, que vai ter conexão com o parque, né? Isso tudo já está projetado. A gente está doido para que termine logo essa pandemia, acabe logo tudo isso, para colocar tudo em prática. Pois tem um calendário assim, olha, a partir do período tal a gente vai começar a construir essas obras. Já era para a gente ter iniciado em março, tá? Dentro do calendário em março. A gente achava que... março do ano passado. A gente achava que o negócio já tinha parado, né? E a gente pega uma surpresa de novo com esse pico que deu Então as agora. pessoas já podem esperar um prazo assim, olha, em 2000 e tanto pode visitar lá que vai ter um teleférico. Teleférico. Leva um determinado tempo, mas acredito que parando a pandemia, a partir do final do ano já inicia esse processo aí. Beleza, muito obrigado. Antes da gente encerrar, fala aqui sobre esses 2 livros que você trouxe aqui pra gente de presente. O Planejamento de Trilha Cultural na Comunidade Raposa e o Planejamento de Sistemas de Trilha, uma pegada social cultural. Fala só um pouquinho sobre esses livros. Esse aqui é um novo, né? Exatamente. Então, todas as atividades turísticas de base comunitária, de hotel de selva, ele sempre está envolvido com um sistema de trilha. E aí a gente fez o lançamento desde o estudo da graduação até o doutorado, voltado para o sistema de trilha. O manual participativo, ele é dentro da característica do etnoturismo. Foi um trabalho feito em Roraima, Boa Vista, dentro de uma terra indígena, Raposa, Serra do Sol, e segue a instrução normativa da FUNAI, que antes era proibido para atividade turística, hoje abriu-se de 2015 para cá, dentro de uma estrutura de critérios. E aí esse manual segue exatamente essas orientações aí para se desenvolver o etnoturismo. E aí hoje
dentro do Amazonas nós temos mais de 8 terras indígenas em busca do plano de visitação turística. Olha só, muito legal, muito obrigado. Queria agradecer também o seu Sérgio, o seu Raimundo. Quando as pessoas podem visitar, o horário de funcionamento lá do Maloca Restaurante, já convida todo mundo. Nós estamos funcionando, por enquanto, só no almoço, abre às 11 horas, fecha às 16 horas, e estamos aguardando. Sábado tem uma deliciosa feijoada e domingo tem o buffet livre. E sábado agora vai ocorrer o sorteio do Dia das Mulheres, de um buquê da Márcia Desideri e um pirarucu à maloca. Olha só que maravilha. Basta para isso... E além da caldeirada maravilhosa de tambaqui que tem lá, né? Basta para isso você entrar no Instagram do Maloca Restaurante, seguir o Maloca e Márcia Desideri e indicar um amigo. Olha, eu já vou lá participar também. Vai. Então, muito obrigado, Rony. Muito obrigado, seu Sérgio, seu Raimundo. Então, você que está acompanhando aí o site Amazonas Incrível, segue nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Também acompanha aí a Rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. A gente está ao vivo aqui toda terça-feira, às 7 horas da noite. E também nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Anchor e muitas outras. Acompanhe nossas redes sociais, visite nosso site www.amazonas Incrível. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje você viajou comigo, Jonathan Souza. Até a próxima. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Banana, cupuaçu, tapereba, só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Cano, tama e bicho na tapauá, Anorimauá, Enxuta e Amatura, Nhamunda, Beluri, Capiranga, Parintins, Novo Olinda, Humaitá. Só aqui você vai encontrar, só aqui